convido agora a fazer um momento de oração comigo. A você, paz e bem. Meu irmão, minha irmã, nós estamos mais recolhidos. A proposta é esta, a quarentena, esse momento de recolhimento, em vista da saúde pessoal e da saúde da humanidade. Nós devemos seguir o que as autoridades médicas, o que a ciência está nos propondo. Sim, o que o Santo Padre, o Papa Francisco, os bispos da Igreja estão propondo a nós também. Recolhimento. Fiquemos em casa agora, porque é preciso. Somente aqueles que realmente estão nas frentes aí de cuidados humanos, aqueles setores básicos para a nossa sustentação, acabam tendo que se expor. Por eles peçamos graça de Deus, por nós também, para que todos possamos superar essa condição, essa fase e sairmos melhor de tudo isso. Podendo rever os valores da vida, nossas posturas, nossa maneira de enxergar o mundo, o que realmente é valoroso. Muitas vezes nos apegamos tanto ao desnecessário, ao acidental, e nos esquecemos do que realmente é essencial à vida humana. Hoje é dia 28 de março. O Santo Padre, o Papa Francisco, já há alguns anos, escreveu esse devocional com o Papa Francisco. São meditações diárias para uma vida com Deus. E baseado então sempre no Evangelho, a palavra de Jesus é que orienta, só Ele é o Salvador. O Santo Padre, com base nisso e no recolhimento com Deus, na sua espiritualidade pessoal, própria de um jesuíta que se empenha em cuidar do próximo, em levar Cristo, em levar Jesus à vida das pessoas, por todas as áreas da humanidade, como alguém que se espelha na pessoa também de Francisco de Assis, como aquele que nos faz compreender quão importante é o desprendimento para uma vida mais rica em Deus. Aqui eu tenho a imagem pequenina de São Benedito, padroeiro da paróquia onde sou pároco, aqui em Avaré, estado de São Paulo. São Benedito da família franciscana, né? Então nos propõe o Papa Francisco que nesse espírito franciscano, com base no olhar misericordioso para com as necessidades de nossos irmãos e irmãs, nos empenhemos em fazer o bem a quem quer que seja, sem nada esperar em troca. Quem sabe, quem vê é Deus, aquele que conhece o que está oculto e que dará a cada um de acordo com as suas obras. Então que nós possamos, neste dia, dando continuidade ao nosso tempo de quaresma, alicerçados no jejum, na penitência e na penitência essa que nos motiva à oração, a uma intimidade com Deus muito grande. E na prática da caridade, nós possamos prosseguir em vista da Páscoa, da vida nova. Que oportunidade estamos tendo, apesar dessa angústia que paira sobre a sociedade, que oportunidade nova, maravilhosa estamos tendo de ter realmente uma Páscoa, uma passagem para uma vida nova, em todos os sentidos. Neste 28 de março, o Papa então escreve para todos os anos, não importa em que ano se possa ler isto, seja agora neste 2020 ou quando o tempo nos proporcionar, o Papa lembra uma
passagem do Evangelho de Jesus, narrado por João, o evangelista, o discípulo amado, é do capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí vem a sua, então, meditação, sua reflexão com Deus. O encontro com o amor de Deus na amizade de Cristo é possível, antes de tudo, nos sacramentos, de um modo particular, na Eucaristia e na reconciliação. Na Santa Missa, nós celebramos o memorial do sacrifício do Senhor, o seu entregar-se totalmente para a nossa salvação, ainda hoje. Ele realmente entrega o seu corpo por nós e derrama o seu sangue para redimir os pecados da humanidade e para nos fazer entrar em comunhão com Ele. Na penitência, Jesus nos acolhe com todos os nossos irmãos, com todos os nossos limites, irmãos e irmãs, com os limites que cada um tem. Oferece-nos a misericórdia do Pai, que nos perdoa e muda o nosso coração, transformando-o num coração novo, capaz de amar com Ele, que amou os seus até o fim. E esse amor se manifesta na sua misericórdia. Jesus nos perdoa sempre. Que reflexão maravilhosa. O Santo Padre aqui então nos faz lembrar que Jesus Salvador concede a seus filhos e filhas, à igreja, a seu povo, onde quer que esteja. Não importa então a comunidade, nós formamos igrejas particulares, nós formamos dioceses, arquidioceses, foranias, prelazias, temos as nossas paróquias, as diversas comunidades, capelas, tudo isso sinal da unidade de Deus. Cada qual na sua cultura, na sua realidade, no seu tempo, na sua própria história, mas somos todos chamados a sermos igreja. Onde nós estamos, Deus está. Pois bem, lembra-nos então o Santo Padre, com base no Evangelho de Jesus, narrado por João. O Senhor nos concede a oportunidade de termos a plena certeza de que Ele permanece conosco, de modo particular nos sacramentos que a Igreja nos oferece. Definidos por São Tomás de Aquino como 7 sacramentos, e não é por acaso que assim define Tomás de Aquino, mas recordando a própria Escritura que usa o número 7 como que para nos fazer compreender que é o simbolismo da perfeição de Deus. São Tomás quer dizer a nós, Deus age perfeitamente na nossa vida, em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele jamais nos deixa. Os sacramentos são, portanto, uma oportunidade de nós santificarmos a nossa própria vida, alimentarmos a nossa própria vida, de compreendermos que jamais somos esquecidos. E mesmo o pecado que cometemos não nos tira da presença de Deus. Ele continua a nos amar.
Jesus nos perdoa sempre. E o Papa então aqui recorda 2 desses 7 sacramentos, então a multiplicidade, né, a universalidade da ação de Deus em nossa vida, destes 7 símbolos da presença real do Senhor em nossa vida, destacam-se 2. A Eucaristia, que não é simbolismo, mas é a recordação, o memorial que faz-se presente do sacrifício do Cristo, que naquele pão e naquele vinho, no pão ázimo, o pão sem fermento, conforme diz a Escritura, o pão da retidão e da alegria, no vinho tirado da uva, sem qualquer interferência de qualquer química, mas o vinho puríssimo, através dessa oferta agradável a Deus, pela oração sacerdotal, do sacerdócio do próprio Cristo, que não é meu, nem dos outros padres, dos outros sacerdotes. O sacerdócio é de Cristo, somente dele. Ele nos permite participar do seu sacerdócio, nos chama para viver o sacerdócio para o povo de Deus. Não sou sacerdote para mim, sou sacerdote para os outros. Preciso do sacerdócio exercido pelos meus irmãos para meu próprio benefício também. Pois bem, através desta oferenda agradável ao Senhor, pão e vinho, Ele, Jesus, se torna presente. E não é símbolo, não é faz de conta, é realidade. Tomai e comei, é o meu corpo. Tomai e bebei, é o meu sangue. No sacramento da Eucaristia, nós podemos nos alimentar dessa presença real de Jesus. Corpo, sangue, alma, divindade. Que vem para que nos alimentemos de uma maneira a fortalecer todo o nosso ser, a transformar toda a nossa vida, a converter os nossos males em virtudes que Deus nos dá a oportunidade de alcançar. É Jesus que vem a nós. Nestes tempos em que não temos podido ir à igreja, nos unirmos enquanto povo fisicamente presente na igreja, mas continuamos a ser igreja onde estamos, nesse tempo em que a grande maioria não tem oportunidade de comungar fisicamente do corpo e sangue do Senhor, Jesus sacramentado, nós somos chamados a fazer a comunhão espiritual e ter a certeza de que o Senhor presente no sacrário precisa ser amado, adorado, desejado, buscado. Mas este amor deve nos levar a um amor também para com o próximo. O próprio Jesus diz no Evangelho: todo aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Não há como dizer eu amo Deus, mas odeio o meu irmão. O verdadeiro amor a Cristo, o verdadeiro amor ao Senhor, ao Deus uno e trino, se manifesta a partir do momento que eu permito que o amor, então, tome conta do meu ser. E apesar das misérias, das fraquezas, até das angústias e tristezas da vida, nós saibamos perdoar e seguir adiante. E se aquele que me derrubou precisar, estender-lhe a mão para que se levante, para que possa seguir adiante. Isso é a Eucaristia. É alimentar-se não apenas por uma devoção pessoal, mas alimentar-se da presença de Cristo para que nós nos transformemos em Cristo no mundo. Eu, você, todos nós, precisamos ser uma presença real de Jesus caminhando nessa terra, cuidando uns dos outros, fazendo o bem uns aos outros. Não há como dizer eu amo a Deus, mas crio maquinações, trama a destruição do outro
penso só na minha satisfação, no meu lucro e me esqueço das necessidades de quem sofre. Vamos nos alimentar de Jesus, seja pela presença real da Eucaristia, fisicamente tomada com todo amor e devoção, seja espiritualmente apenas, que Ele realmente transborde de dentro de nós. E o Papa recorda também um segundo sacramento essencial à vida humana, o da reconciliação. Ter a certeza de que quando nós reconhecemos nossos pecados, quando nós confessamos ao Senhor nossas misérias, nossos erros, nossas faltas, e nos propomos de verdade a mudar o nosso ser, a fazer penitência diante dessas nossas fraquezas, a realmente estarmos em comunhão com Ele e, portanto, abrir o coração para ter comunhão com as pessoas, nós somos reconciliados. A misericórdia do Senhor é maior que os nossos pecados. E Ele vem como que para purificar, lavar todo o nosso ser das nossas imundícias, das nossas vergonhas, das nossas misérias, para que, não só num momento ou no outro, mas sejamos realmente santificados dia a dia. Uma santificação que vai crescendo paulatinamente, vai se tornando efetiva na nossa vida e possamos assim olhar para trás e perceber, com a graça de Deus, eu já sou hoje melhor do que eu era. E finaliza essa reflexão o Santo Padre quando nos faz então recordar a importância da Eucaristia e da reconciliação, dois sacramentos essenciais à vida humana. Lembrar-nos que o Senhor nos amou até o fim. Não deixemos de amar, nunca, mesmo que tenham nos ferido. E nesse devocionário, o Papa nos traz uma oração final, dizendo assim: quando meu coração se azedava e eu espicaçava meus rins, é porque eu era um imbecil e não sabia. Eu era animal junto a ti. Quanto a mim, estou sempre contigo. Tu me agarraste pela mão direita, tu me conduzes com teu conselho e com tua glória me atrairás. Amém. O Senhor, mesmo vendo a nossa pequenez, a nossa miséria, não deixa de se compadecer de nós. Mesmo quando nós nos mostramos tão azedos, Ele não deixa de ser doce para conosco. Mas não é possível que nós nos conformemos com esta azedura de nossa alma. É preciso transformar isto. É preciso que nós deixemos de machucar pessoas. Porque quando machucamos os outros, acabamos nos machucando também. Quanto mal, muitas vezes, é semeado pelas nossas atitudes, mesmo quando não são de nossa intenção. Se nós não nos cuidamos, não nos policiamos, não nos corrigimos, deixamos todo o nosso redor muito azedo, muito ruim, muito amargo de verdade. Diz ainda a oração: quando eu agia assim, espicaçava meus rins. E o rim, os rins de nosso corpo são como filtros
né? Para tirar toda a impureza que precisa ser lançada fora e permitir que aquilo que é realmente útil à vida, ao nosso corpo, permaneça agindo bem em nós. Quantas vezes nós sobrecarregamos os rins da alma com maldades, impedimos quantas vezes e que o mal seja descartado, lançado fora. Mágoas, ressentimentos de nada servem, contaminam todo o nosso ser. Deixemos que a fluidez do Espírito de Deus se torne generosidade na vida. E quando então nós nos tornamos melhores com as outras pessoas, vamos nos sentir muito mais felizes conosco mesmos. Diz a oração do Papa: eu era um imbecil e não sabia. Quantas vezes o orgulho, a soberba nossa, faz com que pensemos que os outros não são bons, que os outros não são capazes, que aquilo que fazem não está certo. Há pessoas que só condenam o tempo inteiro. Nós não podemos agir assim. Como discípulos de Jesus, não é possível ser assim. É preciso que deixemos de ser imbecis. Deixemos que a sabedoria que vem do alto traga mais discernimento à nossa vida. Não somos todos iguais e jamais seremos. Deus nos fez assim, indivíduos. Mas os indivíduos juntos formam então um grande corpo, como órgãos mesmo de um corpo único que funciona bem quando todos estão bem. Senhor, eu era como um animal junto a Ti. Os animais ainda têm a dádiva de não serem racionais. Nós, humanos, sabemos muito bem o que queremos e o que buscamos. E é isso que precisa ser transformado em nós. Aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, diz muito do que realmente eu sou. É preciso rever a vida. A maior luta que se trava nessa existência não é tanto com os outros, é conosco mesmos. Deixemos de ser animais selvagens. Vamos nos deixar dominar, tocar, realmente envolver pela presença de Deus. E Ele, sim, nos dá a mão e nos conduz. Nos leva seguramente para que os nossos dias neste mundo sejam mais iluminados, sejam mais agradáveis, mais felizes, para que diante das dificuldades e das provações tenhamos mais robustez, mais força, para chegarmos um dia à glória definitiva, que nada tem a ver com conquistas daqui dessa terra. Tudo seria tão descartável se a vida se limitasse apenas aos bens materiais deste mundo ou a prazeres momentâneos cá ou lá. O Senhor nos propõe algo que é muito mais valioso. Não importa tanto se hoje nós estamos passando uma dificuldade financeira, algumas preocupações com os nossos compromissos, não é? Com a vida, com a sociedade. Vai passar. Apeguemo-nos ao Senhor, vamos dar a mão para Deus e tenhamos certeza de que Ele nos conduzindo permitirá com que essa fase ruim passe,
Pelo vale tenebroso passamos, mas nenhum mal precisamos temer. Ele está conosco com bastão e com cajado. Ele nos dá uma segurança. Como pároco da paróquia de São Benedito, aqui de Avaré, eu quero dizer a você que está acompanhando essa oração, nós temos compromissos também, né? Não quero me preocupar com isso, mas nós temos compromissos com pessoas, nós temos compromissos com funcionários, nós temos compromissos com necessitados, tantos que são ajudados pela igreja. Se você puder, dê segundo a medida do seu coração. Sem tristeza nem constrangimento, Deus ama quem dá com alegria, nos ensina o apóstolo Paulo. Se você puder, como gratidão a Deus, não ao ser humano, ajude, se lhe for possível. Sua oferta, seu dízimo, podem ser feitos na conta da igreja, da nossa comunidade, para que não deixemos de fazer o bem em seu nome, para que unidos diminuamos as angústias e os sofrimentos. Colabore conosco. Nossa conta é no Banco Bradesco, agência 0157, a conta corrente 076496, dígito 5. Arquidiocese, Paróquia São Benedito. Nosso CNPJ é 45424-520-0033-47. Então, Banco Bradesco, agência 0157, conta corrente 076496, dígito 5. Não é arrecadação de dinheiro. Seria ilógico querer fazer reservas financeiras nesse momento que todos passam por um momento de certa privação e que somos chamados a exercer a caridade. É para ajudar que a igreja se mantenha nas suas necessidades enquanto compromissos sociais e trabalhistas e, acima de tudo, possa ser um órgão social que ajuda pessoas que realmente precisam. Que esse momento de oração entre nós seja continuado pelo bem-querer. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.